Gente, está gravando a partir de agora, tá? Iniciei a gravação, peço perdão por semana passada. Voltando aqui. Então, né, a maioria das medicações, né, as medicações do sistema respiratório, a gente já falou sobre broncodilatadores, anticolinérgicos, que eu vou voltar para explicar novamente. Nós falamos sobre os famosos corticoides, né? O povo adora um corticoide, a gente já explicou toda a ação dele, como é que funciona, todos eles. E hoje nós vamos falar dos fármacos modificadores nós vamos falar dos fármacos modificadores de leucotriene e estabilizadores de mastócitos. Pessoal, o que a gente precisa primeiro? O que nós, antes, né, de começar a falar sobre modificadores de leucotriene e estabilizadores de mastócitos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é leucotriene, né? O que significa, qual a função dessa célula do nosso organismo e qual é a função, né, do mastócito no nosso organismo. Ambas células, né, ambos, têm a função que trabalha na função do processo infeccioso no nosso organismo. Né? Ele trabalha, toda hora eu vou ter que parar a aula para admitir o pessoal que está atrasado, tá, pessoal? Aí eu falo e falo com vocês. Então, essas duas, né? Esses dois têm a função de estar junto com o nosso sistema imunológico, trabalhando para o processo infeccioso, né, no nosso organismo. O que acontece? O mastócito, né, o nome já vem, né, vocês já estudaram, né, o que é mastócito, né? Lá atrás já foi estudado isso, é uma célula de defesa. Então, ele também tem, né, a função de estar causando uma inflamação, causando edema. O leucotriênio também. Mas, Laona, como é que ele vai estar realizando isso no nosso organismo? Né? Ele vai estar trabalhando contra o nosso organismo? Não, eles não estão para trabalhar contra o nosso organismo. Mas toda vez que entra uma substância, né, dentro do seu organismo e que essa substância seja um micro-organismo ou seja um alérgeno, né, alguma substância que cause alergia, o seu sistema imunológico, né, ele ativa várias células de defesa para que possa, né, estar auxiliando na expulsão, né, que possa estar auxiliando na fagocitose, na eliminação desses, né, micro-organismos ou alérgenos, né? Então, o que acontece? Existem pessoas, né, que têm problema com asma, têm problema com bronquite, né? E muitas das vezes esses problemas são desencadeados, né, através de alérgenos, através, né, da umidade, né? Às vezes pode ser desencadeado também por um micro-organismo. Então, quando entra em contato com o nosso organismo, né, o nosso sistema imunológico vai lá, né, junto com todas as outras células, né, não só essas que estão aqui, e o que acontece? Eles formam um processo inflamatório em volta desse alérgeno, em volta, né, desse micro-organismo, né? E no momento que eles causam, né, um processo alérgico, né, eles vão causar o quê na sua via respiratória? Eles vão causar edema, né? Eles vão causar, e aí causando edema, né? Junto vai vir, né? A coriza, ok, pessoal? Então, eles vão estar, de alguma forma, impedindo, né, que esse micro-organismo avance no seu organismo, tá ok? E quando nós tomamos, né, o modificador de leucotriênio e estabilizador de leucócito, esse fármaco, ele vai estar justamente
segurando o leucotriene e o mastócito. É como se você chegasse num quintal cheio de cachorros, né? E tem dois cachorros, o leucotriene e o mastócito. Os dois latem para qualquer coisa. Os dois se virem uma poeira andando, se virem uma sombra andando, eles vão lá e latem daquela sombra. Mas é só uma sombra. Não é nada demais. Então, o que, que o estabilizador e o modificador de leucotriene faz? Chega, pega essas duas criaturinhas e colocam ela no lugar delas. Ou seja, dá um sossega-leão, fala, ops, espera aí, não precisa começar a inflamar tudo, não precisa começar a colocar todo mundo, né, com o nariz entupido, não precisa começar a fazer esse exagero todo, porque é somente um alerta falso. Então, eles dois estão no seu organismo para te defender, tá? Os modificadores e estabilizadores vão dar o quê? Uma segurada neles, para que eles não possam estar toda hora inflamando, toda hora causando edema, por qualquer micro-organismo ou por qualquer alérgeno que entre em contato com a gente, né? Pare para pensar, nós, né, vivemos, trabalhamos o dia inteiro, nós, durante o dia, nós temos contato com vários tipos de alérgenos. Poeira, fumaça de carro, umidade, temos contato com vários micro-organismos durante o dia. Então, se todos que entrarem na nossa respiração, né, o leucotriene e o estabilizador e o mastócito for lá arranjar briga, você vai estar vivendo, né, a poder de remédios. Então, o que acontece? Esses fármacos, né, eles atuam dando uma segurada nos modificadores, tá, nos leucotrienos e nos estabilizadores. Eles vão fazer o quê? Eles vão dar, vulgarmente falando, uma segurada na inflamação. Ou, para quem gosta, né, alergia, dependendo da situação. Então, é o que eles fazem no seu organismo. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí, gente, o que que acontece, né? Esses modificadores de leucotrienes, eles são muito utilizados para segurar a asma. Porque a asma, ela pode ser, né, ela pode ser ativada por qualquer processo. A pessoa que é asmático, né, dependendo do grau de asma, né, que ele tiver, ele pode desencadear uma crise de asma se o coração dele acelerar por ansiedade. Então, a maioria, né, essas medicações, né, elas são muito utilizadas, né, para o controle da asma, para prevenir e controlar a asma, tá bem? Isso vai depender muito, né, do grau, né, de como a pessoa tem asma. Tem gente que tem asma severa, tem gente que tem asma grave, tem gente que tem asma, né, leve. Então, vai depender do tipo de asma que a pessoa tiver. Então, geralmente, eles são utilizados para isso. E eles também, geralmente, são receitados, né, no lugar dos corticoides, tá? Então, é uma opção que o médico tem, ao invés de estar, né, o tempo inteiro prescrevendo corticoide, corticoide, corticoide. A gente viu, né, as reações adversas do corticoide, a gente viu, né, que quem é diabético, quem é idoso, crianças, mulheres lactentes, precisam tomar um cuidado com o corticoide. Então, geralmente, os modificadores de leucotrienes e estabilizadores de mastócitos são uma segunda opção para o médico, né, estar ajudando a pessoa a prevenir e controlar a asma. E aí, né, é uma segunda opção para estar prescrevendo, tirando um pouco o corticoide de lado e utilizando esse tipo de medicação. Tá ok? E aí, gente, como exemplo de medicações nós temos, né, os mais famosos, nós temos o Montelukast, tá?
tromolina sódica e nedocromila, tá ok? São todos princípios ativos. E aí nós temos aí, se vocês olharem aí na apostila de vocês, nós temos um quadrozinho aí, né, de reações adversas, né? Tanto para modificadores de leucotriênio e estabilizadores de mastócitos, né? Existe, né, como sempre, toda medicação ela vai ter, né, o lado bom e o lado não tão legal, que são as reações adversas. Então, geralmente, quem utiliza, né, os modificadores de leucotriênio tem muita dor de cabeça, a famosa cefaleia, né, vertigem, náuseas e vômitos, né, e mialgia, que é a famosa dor muscular. E as pessoas que utilizam estabilizadores de mastócitos, né, costumam ter irritação da faringe e traqueia, tosse, na hora que você vai auscultar o pulmão dessa pessoa, e às vezes nem precisa auscultar, você ouve a respiração dela, ela apresenta sibilos, tá? Broncoespasmos e dor de cabeça, a famosa cefaleia. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá. Após os fármacos modificadores de leucotrienes, estabilizadores de mastócitos, nós temos os fármacos, né, as metilxantinas, né? Eles são muito utilizados para aliviar e prevenir o broncoespasmo, né, associado à bronquite e a enfisema, tá? Ajuda também para ajuda também a tratar a, a asma, além de estar, né, além de aliviar, né, os sintomas de broncoespasmo, aliás, de broncoespasmo associado a bronquite crônica e enfisema e para tratar a asma, tá? Ele também, eles ajudam também, né, Ih, gente, me embolei aqui. A metilxantilas são medicamentos do sistema respiratório, né, que são utilizados para aliviar broncoespasmos, tá? Provindos de bronquite crônica e enfisema pulmonar. Além de estar auxiliando no tratamento dessas duas patologias, né? Esse medicamento também ajuda a tratar, né, da asma, tá ok? E aí o que acontece? Esses fármacos, né, aliviam broncoespasmos. Nós já sabemos que broncoespasmo é quando, né, os brônquios, né, se contraem. Então, eles aliviam, né, para que naquele momento ali possa estar passando o oxigênio, com nutrientes, com tudo certinho para o seu pulmão, tá ok? Eles conseguem, a metilxantilas também consegue tratar a apneia, tá ok? Por algumas doenças, né, que são irreversíveis, né, das vias respiratórias, aquelas doenças que travam a sua via respiratória e você não consegue respirar. E aí, um recado muito importante para o pessoal de enfermagem aí, mais o pessoal de enfermagem. Note um detalhe, pessoal de enfermagem. Quando nós temos broncoespasmo, né, quando a gente tem uma contração, né, dos músculos do sistema, né, respiratório superior e do sistema respiratório inferior, o que nós precisamos entender quando acontece essa contração? A falta de oxigenação do paciente geralmente não provém do ambiente onde ele se encontra. O que isso quer dizer? A falta de oxigenação do paciente está associado a uma contração muscular involuntária do seu organismo. O que é isso? Não adianta você oferecer
oxigênio e máscara para o paciente se o seu organismo não consegue absorver o oxigênio. Entenderam, pessoal de enfermagem? Ah, ela está com falta de ar. Vamos botar no oxigênio. Espera aí. Como assim vamos colocar no oxigênio? Oxigênio é, né, uma medicação e se não for prescrita de forma correta, como toda medicação, pode lesionar o paciente. Principalmente quando você oferece ao paciente oxigênio e ele não consegue absorver. Então, não vai adiantar oferecer oxigênio se ele está tendo um broncoespasmo, se ele está tendo uma contração da musculatura do sistema respiratório superior e inferior, tá? Então, primeiro é preciso, né, estar administrando ao paciente a medicação. A medicação, né, vai auxiliar, né, na broncodilatação para que o oxigênio possa ser realmente, né, absorvido pelo organismo. Então, nem toda falta de ar, né, que aparece, nem todo desconforto respiratório, né, precisa exatamente do oxigênio. A maioria dos desconfortos respiratórios necessitam de medicamentos, de fármacos, que vai estar ajudando e aliviando, né, essa falta de ar, que pode ser causada por enfisema pulmonar, por uma bronquite crônica aguda, por asma, tá ok? Então, precisamos de medicação, né, para que a gente possa estar auxiliando o nosso paciente. Então, não adianta na hora da correria, você está, de repente, né, lá na emergência, e aí chega uma pessoa passando mal, com falta de ar, você querendo adiantar o processo, você vai colocar a pessoa no oxigênio. A pessoa não vai respirar, ela não vai conseguir, você vai oferecer oxigênio para ela, ela não vai ter como absorver aquele oxigênio. Ok, pessoal? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente oferece ao nosso paciente. Lembrando que a oxigenoterapia é uma terapia, né, medicamentosa, que quem tem que prescrever é o médico. A gente pode até saber, né, por cuidado, por zelo, né, qual é a quantidade para cada peso, a gente pode saber fazer a conta, tudo isso. E aí isso vai depender de você quando você se formar. Mas não é a sua função estar fazendo isso, já colocando, oferecendo oxigênio sem saber a história da pessoa. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, essas metilxantilas, né? Elas são, né? Elas tratam a apneia, né? E outras doenças obstrutivas, tá? Que causam broncoespasmo. Em pacientes que têm bronquite, né? E enfisema, a metilxantilas ajuda no diafragma, tá? O músculo respiratório que separa o abdômen da cavidade torácica. Talvez vocês ainda nunca passaram por isso, mas a maioria das pessoas que tem problema com asma, bronquite ou enfisema, elas, né, têm uma tiragem intercostal muito grande. Elas fazem um esforço respiratório muito grande para estar absorvendo o oxigênio, né? E nisso elas ficam com aquela respiração ofegante, né? E acaba, né, dando muita fadiga, né? Tanto na caixa torácica como no diafragma. Então, as metilxantilas auxilia também nesse momento em que a pessoa está em agonia, nesse momento que a pessoa está puxando o ar com falta de ar e o ar não vem. Tá ok, pessoal? E aí, né, quais são as principais, né, metilxantilas disponíveis aí no, no mercado, né? A teofilina e a aminofilina. Muito utilizada, tá? Em hospital, muito utilizada na hora que a pessoa chega em crise também na emergência, tá ok? E elas aliviam rápido a sensação de falta de ar.
essa sensação de peixinho fora d'água, né? A impressão que dá que a pessoa vai falecer ali na sua frente de tanta falta de ar que a pessoa sente. Tá bom, pessoal? E aí, quais são as principais, né, reações adversas? Nós temos 2 tipos de reações diversas para metilxantinas, né? 3 tipos. O sistema gastrointestinal, né, se for oral, né, ela vai estar causando na pessoa talvez náuseas, vômito, cólica abdominal, dor epigástrica, anorexia e diarreia. No sistema nervoso central, ela vai estar dando cefaleia, a pessoa vai ficar mais irritada, agitada, vai ficar ansiosa, tá? Com insônia, com vertigem. E se, né, tiver alguma reação adversa cardíaca, né, ela pode sentir taquicardia, que é a aceleração, né, dos batimentos cardíacos, palpitações e arritmias. Arritmias é uma forma incorreta que o coração bate, batimentos cardíacos de forma incorreta, não está batendo na forma que o coração, né, costuma bater ou deveria bater. Tá, ok? Então, ela pode causar esses problemas para as pessoas que a utilizam indiscriminadamente ou que a utilizam sem prescrição médica. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá, gente. Vamos para os fármacos mucolíticos. É muito bacana fármacos mucolíticos. Finalmente, aprender qual é a diferença entre o mucolítico, o expectorante e o antitussígeno. Às vezes você vê um comercial, né, que fala xarope X é um expectorante muito bom para a tua tosse, é um mucolítico, é um antitussígeno. E aí você vai lá todo bobinho comprar um expectorante, quando na realidade você precisa de um mucolítico. E às vezes você vai precisar de um mucolítico e você compra o expectorante. Ou muitas das vezes você precisa comprar um antitussígeno, né? Que é para auxiliar nessa tosse chata, enjoada, essa tosse de coceirinha atrás da garganta, que você tosse e não vai embora. Né? Então a gente precisa ter essa noção de qual é a diferença deles. É claro que existem fármacos, né, que utilizam três tipos de medicamentos numa única solução, tá ok? Existem xaropes que têm, né, várias funções, né, num único produto, isso é normal acontecer, mas a gente precisa saber, né, para que a gente, né, vai utilizar. Então, o mucolítico, né, o famoso fármaco mucolítico, é para dissolver, vulgarmente falando, o muco. Vou botar aqui bonitinho, meleca. Então, vamos supor que você esteja muito gripado, né? Mas você tá, como dizia meu antigo avô, com aquele catarro preso. Ai, que nojo. Vulgarmente falando, tá, gente? Então, você está com aquele catarro preso. Não sei se, de repente, vocês têm gente antiga na família que utilizam, né, esse tipo de palavras ainda, né? E você ainda, né? Eu, pelo menos, dou maior apoio para utilizar esses ditos populares, né? E aí, né, aqui eu botei para vocês que muco, né, é uma secreção espessa e pegajosa, né, das mucosas do organismo. É meleca mesmo, tá? Então, mucolítico é para dissolver muco, meleca, catarro, né, para conseguir dissolver para ele sair. Às vezes, né, como diziam os antigos, você está com catarro preso no peito, né? E aí, um dos principais medicamentos que a gente utiliza, né, para estar mandando esse catarro embora, é a acetilcisteína. E aí ela tem forma de envelope, ela tem comprimido, tá? Então ela tem várias posologias, várias apresentações, tá bom? Então, se você está, meu querido, como diziam nossos antigos, com catarro preso, você precisa de um mucolítico. Para quê? Para dissolver esse muco, para mandar para sair, né, das paredes do seu pulmão,
para sair das suas vias aéreas respiratórias superiores. Após você conseguir finalmente, né, mandar embora, né, dissociar, descolar essa meleca, esse catarro, esse muco do seu nariz ou da sua parede pulmonar ou do seu sistema respiratório de vias superiores, né? Quando você finalmente consegue retirar esse muco grudado aí no seu organismo, você pode estar utilizando um expectorante, né? O expectorante vai o quê? Remover o muco. Vai o quê? Auxiliar, né? Auxiliar a expulsão da meleca. Estou adorando isso, por isso que eu gosto de dar aula assim, ó. A meleca. Ok? Então, o expectorante vai expulsar a meleca. E aí a pessoa fala assim, mas professora, todo mundo que for utilizar o expectorante tem que usar o mucolítico e vice-versa? Não, não tem. Por exemplo, vamos supor que você já esteja com o muco solto, né? Que você já esteja com o muco, que toda hora que você respira, o muco desce, né? O tempo todo você está suando o nariz e ele desce. Você não precisa usar um mucolítico. O mucolítico, ele vai ser utilizado para dissolver o muco mesmo. E aí, o que acontece, né? Se você tiver uma dieta bem balanceada e se você beber bastante líquido, talvez você nem precise do mucolítico, porque a água, né, vai ajudar o seu organismo a dissolver o muco, tá? Até o expectorante, vai depender muito de como você lida com catarro e com meleca, né? E de como está essa meleca, esse muco, como é que tá? Tá transparente? Tá amarelinho? Tá esverdeado? Né? De amarelo para verde, a gente já sabe que existe uma infecção ali brava, né? Pode ter alguma infecção por bactéria ou pode ter um outro tipo de infecção. E aí, tá, dependendo da situação, você vai ter até que usar um antibiótico, né, para dar uma ajudada aí, tá ok? Mas o mucolite e o expectorante não depende um do outro para funcionar. O que depende muito é seu organismo, né? O que depende muito é o tratamento que você dá, né? Que tipo de tratamento você dá quando você fica, né, com muco, com catarro, né? Eu aconselho 3 litros d'água por dia. Eu aconselho isso, mas se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Então, você usar um mucolítico, você usar um expectorante, você não depende do outro para funcionar. É claro que se você tiver com uma pneumonia e tiver com muita secreção, né, presa na sua parede pulmonar, obviamente, né, que o médico ele vai passar um mucolítico, né, para ajudar a dissolver esse muco. E junto vai passar um expectorante, que nisso que dissolve, o expectorante ajuda você a expulsar, né, esse muco do seu organismo. Tá ok, pessoal? E aí, junto com isso aí, vem o antitussígeno, né? O nome já diz, pessoal, é para, né, tratar tosse seca improdutiva. É aquela tosse, como diz o pessoal, uma tosse alérgica, aquela coceirinha irritante que você fica atrás da garganta. Então, é para tratar a tosse seca improdutiva. O que é improdutiva? Isso quer dizer que não está produzindo muco, não está produzindo nada, né? É uma tosse irritativa. Então, não tem, né, por que, né, você está utilizando antitussígeno para tosse com catarro. É diferente. Se você estiver tossindo e tem uma tosse produtiva, né, você vai ter que estar fazendo uma avaliação médica para saber se você tem muco, né, agarrado não é o nome, mas muco preso, né, vulgarmente falando, na sua parede respiratória, ou se você tem algum muco, né, mais espesso no seu sistema respiratório superior.
Então, não adianta usar um antitussígeno para tratar uma tosse produtiva, cheia de muco, cheia de catarro. Não vai resolver, né? Vai resolver em casos de tosse seca, aquela tosse irritatícia, aquela tosse, né, que acho que a maioria das pessoas já sentiram, né? Aquela tosse insuportável que você coça a garganta o tempo todo. Tem até gente que consegue coçar a garganta mexendo assim, mas eu não consigo fazer isso. Tá ok? E aí, gente, as marcas mais utilizadas, né, no mucolítico, né, são dextrometorfana, codeína, hidrocona, benzonatato, entendeu? Então, tem vários antitussígenos aí. A gente só precisa entender para que usar. E outra coisa, o antitussígeno ele não é indicado para crianças menores de 2 anos, tá? Então, não adianta, de repente, a mãe ficar desesperada porque a criança está tossindo demais, e aí tem que observar se é uma tosse produtiva. Se for uma tosse produtiva, não vai adiantar dar um antitussígeno e nem é indicado para menores de 2 anos. Né? Geralmente é indicado, né, para maiores de 2 anos e tem que fazer uma conta muito bem feita. Né? O pediatra precisa fazer a conta para que essa pessoa, né, possa utilizar. E aí, na postura de vocês, né, tem aí os mucolíticos, vou colar aqui, né, mucolítico é para dissolver meleca, né, e aí, geralmente, né, os mucolídeos são utilizados para atelactasia, né, que é colabamento, que é o colabamento dos alvéolos por muco ou por muco, por secreção, né? Eles são utilizados também no caso de bronquite, de enfisema crônico, de enfisema com bronquite, complicações pulmonares relacionadas à fibrose cística. O que é isso? Todas essas patologias que eu acabei de falar aqui para vocês produzem muito muco. Muito mesmo. Atelactasia, bronquite, enfisema crônico, né? Tem uma produção muito grande de muco. Então, o mucolítico ele vem justamente dissolver esse muco. E quem tem essas doenças crônicas, né? Elas geralmente produzem muco, os mucos delas são muito espessos, né? E geralmente elas ficam presas na parede pulmonar da pessoa ou no sistema respiratório, né, na via alta da pessoa, fica aqui, né, no nariz, na garganta. Então, o mucolítico ajuda a dar uma dissolvida, tá ok? Então, eles são utilizados mais para esse pessoal que tem complicações com bronquite e enfisema. Já o expectorante, né, que é o que auxilia para expulsar o muco. Aí, crianças, deixa eu colocar aqui. O expectorante que já, né, está para ajudar, né, nessa situação, ele vai estar ajudando na tosse o quê? Produtiva. No momento em que a pessoa estiver com tosse produtiva, ou seja, uma tosse com muco, com meleca, né, o expectorante vai estar auxiliando na remoção, né, desse, desse vai estar ajudando, né, nessa tosse produtiva. E geralmente a tosse produtiva ela vem, né, do trato respiratório inferior, né? Um muco mais espesso, um muco mais viscoso. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não quero botar imagem de meleca para vocês. Eu acho que todo mundo já viu meleca, né, na vida. Todo mundo já viu catarro. Então, o muco mais espesso, mais grosso, né?
A gente costuma dizer que quando a pessoa expele o muco mais grosso, é porque esse muco ele está vindo do sistema respiratório inferior. Quando o muco está mais líquido, né? E aí a gente costuma dizer que é uma tosse até improdutiva, a gente costuma dizer que esse muco ele está vindo, né? Está sendo oriundo do sistema respiratório superior, tá ok? O expectorante ele vai estar auxiliando, né? Nessa situação. Ok, gente? Alguma dúvida? O antitussígeno eu já expliquei para vocês, tá ok? Alguém tem alguma dúvida no expectorante, no mucolítico, alguma pergunta? Eu tenho, Lauana. Boa noite, Monielle. Fala, Monielle, lhe fala aí. Sabe o que que é? Não tem aqueles remédios que a gente coloca para fazer nebulização? Sim. Então, ele entra em qual classe de tipo de fármaco? Expectorante ou mucolítico? Não, olha só. Ele entra primeiramente em broncodilatador, aquele que a gente faz, que faz nebulização. Ele pode ser utilizado como aqui em cima, fármacos broncodilatadores. Eles podem ser utilizados, né, para fazer uma broncodilatação. Mas as medicações dos sistemas respiratórios, como eu falei com vocês, né, tem a capacidade de um único fármaco fazer várias funções. Por exemplo, existe um fármaco aí chamado Clenil, não quero fazer comercial não, mas eu vou falar dele, porque ele é um fármaco praticamente completo. Ele é um broncodilatador, ele consegue ter uma ação expectorante, entendeu? E mucolítica ao mesmo tempo. Então, né, os fármacos do sistema respiratório, né, ele consegue alinhar em um único fármaco várias funções, entendeu, Monielle? Sim, entendi. Então, assim, existe bombinha que você acha que a bombinha é para asma. Aí, quando você vai ver a bombinha, é uma bombinha para proteger o pulmão. Um exemplo, existe uma bombinha de medicamento aí, que é uma medicação registrada, né? Que você utiliza, né? Na criança ou no adulto que tem problema com rinite alérgica, que você olha para a bombinha e você pensa, nossa, é uma bombinha de asma. E aí, quando você vai ver, não é bombinha de asma. É uma bombinha para você estar inalando e aquela inalação ir direto para o seu pulmão e dar uma protegida na mucosa do seu pulmão. Entendeu? Então, os fármacos do sistema respiratório, ele consegue, né? A indústria farmacêutica consegue colocar várias propriedades num único fármaco e ele consegue fazer várias funções ao mesmo tempo, tá ok? Então, assim, tem alguns fármacos que eles vão estar sendo, né, expectorantes. Por exemplo, a acetilcisteína é um mucolítico que ele é usado na nebulização. Olha só que maravilha. Ao invés de você tomar a medicação e passar por todo aquele processo de absorção, de distribuição, farmacocinética e farmacodinâmica, você já inala a acetilcisteína, né, em forma de nebulização, porque existe ele em forma de nebulização, e quando a criança ou quando o adulto está nebulizando, aquela fumacinha vai direto no muco, né, que está ou no seu pulmão, ou está no seu trato respiratório superior e vai começar a o quê? A umidificar e a dissolver esse muco. Entendeu, Monielle? Entendi. Eu tenho outra dúvida também. Pode falar. Mas agora voltado para a área de nutrição. Eu não sei se você vai saber me responder diretamente, porque você é enfermeira, né? Mas a gente sabe que tem fármacos que interferem no processo de nutrição do organismo humano. Existe algum fármaco, alguma classe de fármaco expectorante, ou mucolítico, ou antitussígeno, que interfere na nutrição do organismo, que vai atrapalhar na absorção de algum micro ou macronutriente? Vai depender daquela aula que a gente deu lá no começo. Vai depender da composição do medicamento e vai depender de como vai ser utilizado esse medicamento.
a única forma de haver, a única forma não, uma das formas mais simples de haver interação fármaco-nutriente é se você utilizar esse fármaco, né, de forma oral. Né? Quando você utiliza o fármaco de forma oral, e dependendo da medicação e do nutriente que você tiver, com certeza pode haver um problema ali, e um pode estar atrapalhando o outro ali sim. Mas aí depende muito de qual medicamento é, né? Qual o tipo de medicamento e qual é o tipo de alimentação que a pessoa está utilizando. Tá? Pode haver sim. Toda medicação, né, tanto mucolítico, expectorante, antitussígeno, toda medicação, principalmente se for via oral, ela pode ter interação realmente com o nutriente que você está fazendo uso e pode estar prejudicando sim, né? Lembrando que a medicação é uma droga, né? Então, como vocês veem aqui, eu sempre coloco aqui para vocês o que ela faz bem, de bom, e o que ela faz ruim. Geralmente, vocês precisam ficar, o pessoal de nutrição, vocês precisam ficar nas reações adversas em relação ao sistema gastrointestinal, tá? Vocês que utilizam muito a questão da nutrição, né, dos nutrientes, é preciso estar atento à maioria dos medicamentos que causam problemas gastrointestinais. Se causa problema gastrointestinal, com certeza pode estar, né, atrapalhando nessa questão da absorção de nutrientes. Respondi a pergunta ou mais ou menos? Respondeu. Respondeu? Tem certeza? Qualquer coisa eu peço ajuda no universitário, ligo para Fernanda. Ou Carla. Não precisa não. Moniere, calma, Moniere, vai chegar lá. Posso ir para descongestionantes? Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, pergunta, porque aí eu não me sinto sozinha aqui na aula. Descongestionante, povo, pelo amor de Deus, hein? Milhares de pessoas nesse mundo são viciadas com descongestionantes, hein? Tá? O que são? São fármacos sistêmicos, né? Tópicos, são vasoconstrictores poderosos que reduzem o edema, né? O inchaço do seu aparelho respiratório, né? Você está todo entupido, né? Tá ali, não tem nada no nariz, não tem muco, não tem secreção, mas você está todo entupido. Aí você vai lá, pega o descongestionante Creu para dentro. E aí esse descongestionante rapidamente alivia o edema do seu sistema, né, respiratório superior. Conheço milhões de pessoas que são viciadas em descongestionante nasal. Muitas, só não vou dar nome aos bois porque a aula está sendo gravada e eu posso ser processada pela indústria farmacêutica. Então, não vou dar um nome de um descongestionante muito utilizado no Brasil e que vicia, que é uma beleza. A pessoa fica à base de descongestionante nasal. Nunca trata o problema da congestão, não. Só vai na base do descongestionante. E aí, geralmente, as pessoas utilizam para quê? Né? Para aliviar os sintomas, né? Porque você está com a sua mucosa nasal edemaciada, né? Com certeza você teve contato ou com micro-organismo ou com alérgeno, lembra? Né? Você teve contato com algum alérgeno, poeira, fumaça de cigarro, poluição, né? E aí você, né, está com edema nasal e esse descongestionante, ele é maravilhoso. Você bota 2, 3 gotinhas, daqui a 2 segundos não tem mais edema. Alivia na hora. E aí as pessoas, ao invés de tratar o problema do edema, ficam viciadas no descongestionante nasal, a tal ponto, né, de perderem até o olfato devido a esses descongestionantes nasais. Tá, ok? Então, elas são utilizadas, né, para coriza, quando você tem muita coriza em grande volume e você não consegue respirar por conta dela, o ideal é você assoar o nariz o tempo inteiro, né? Não é ficar botando descongestionante nasal. O ideal é você suar o nariz e tirar esse muco, né, que está aí dentro, né? Manda embora. Geralmente é utilizado né, por rinite alérgica, resfriado comum, sinusite,
né? Todo mundo sabe também, se ninguém teve uma crise de sinusite, ou se não viu ninguém ter uma crise de sinusite, não sabe o que é dor de cabeça, né? A não ser que já tenha tido enxaqueca. Rinite vasomotora, né? Que é um edema, né? Do edema nasal. E aí esse edema nasal, geralmente ele vem por conta, né? De problemas, né? Por outros tipos de problemas. Não vem, às vezes você tem um edema nasal, uma rinite vasomotora por questões emocionais, né? Às vezes a sua rinite ela não vem devido a algum alérgeno ou algum micro-organismo. Você está muito nervosa, desencadeou um monte de enzimas e hormônios no seu organismo e do nada você está com a congestão nasal, tá? Então, geralmente não está relacionada a alérgeno, né, ou qualquer outro tipo, né, de problema, tá bom? E aí a gente precisa ter cuidado com os descongestionantes, porque eles, né, eles causam, né, uma dependência muito grande por conta desse alívio, e eles podem também causar taquicardia e arritmia, tá bom? Eles podem, eu já visualizei, nesse dia eu visualizei na UTI pediátrica, né? Estava com os alunos fazendo estágio lá, e aí nós paramos, né, no leito de uma criança, acho que tinha uns 6, 7 anos, que a criança estava internada na UTI pediátrica por uma arritmia cardíaca por uso de descongestionante nasal, tá? O descongestionante nasal não deve ser usado por criança, é só o sorinho mesmo, soro fisiológico 0,9%, que é para lavar o nariz da criança, né? Não é para você estar usando descongestionante nasal, né? Existem outros tipos de descongestionante que pode ser utilizado para criança, mas que não seja esses, né, que nós estamos acostumados a usar. A criança utilizava em casa o descongestionante nasal, muito utilizado aí no mercado, e adulto. A mãe colocava uma gota em cada narina para a criança dormir à noite, né? E nós sabemos que esses descongestionantes, eles são muito baratinhos. Então, ao comprar um descongestionante baratinho e talvez comprar um corticoide nasal, o corticoide nasal custa no mínimo R$35. Né, que é um corticoide que você lança no nariz da criança para dar aquela aliviada, né, no edema, dar uma aliviada na alergia, como a gente já viu, né? Um descongestionante nasal custa, né, 3 por R$10. Um dia desse na farmácia estava lá vendendo 3 por R$10, né? Então, assim, é muito mais tranquilo, né, para quem, né, em momento de crise, para quem não tem a noção, botar uma gotinha de descongestionante de cada nariz para a criança dormir. E a criança já estava internada há mais de uma semana, porque a mãe utilizava muito essa medicação e a criança, o coração da criança não voltava a bater normalmente. Era o tempo todo dando taquicardia ventricular, era o tempo todo, né, dando problema, porque o coração não conseguia bater de forma sincronizada, tá ok? E aí, gente, nós também temos os descongestionantes sistêmicos, né? Que é um descongestionante que vai estar incentivando. Vou botar aqui. Copiar. Colar. E esse descongestionante, ele vai estar estimulando o sistema nervoso simpático, né? Vai estar auxiliando, né, vai estar solicitando, pedindo, implorando para o sistema nervoso simpático reduzir o edema do aparelho respiratório, seja onde estiver, né? Se for um edema no sistema respiratório inferior, ou seja, um edema no sistema respiratório superior. O problema desses descongestionantes sistêmicos é que eles, né, causam contração dos esfíncteres urinários e gastrointestinal, né? Para você ver como o negócio é bom.
O nasal, você fica, né? Você pode ficar viciado. O sistêmico, né? Você solicita o seu sistema nervoso simpático para reduzir o edema, né? Do seu sistema respiratório superior e inferior. Ao mesmo tempo, né? Você pode ter uma contração do esfíncter, né? Urinário e gastrointestinal, ou seja, não urinar, né? E ter problemas gastrointestinais. E ainda você pode, né, ter uma dilatação da pupila e uma diminuição da insulina. Tá ok, gente? E aí, né, eles podem ser, como eu falei com você, os fármacos do sistema respiratório, eles podem ser utilizados juntos, né, com outros fármacos do sistema respiratório, ou eles podem, né, ter vários componentes num único fármaco. Então, eles podem ser utilizados com antihistamínico, analgésico, antitussígeno, tudo para auxiliar e melhorar, né, a via respiratória da pessoa. E nós temos também, né, os descongestionantes tópicos, que é praticamente a mesma coisa do nasal, né, que vai ser aplicado, né, diretamente nos locais edemaciados e com alívio imediato, tá ok? Alguma dúvida? Acabamos o nosso sistema respiratório. Vou abrir aqui a câmera, vou beber água. Fala para mim, alguma dúvida? Vou voltar lá. Só um minutinho. Vou voltar lá no quadro branco. Semana passada, surgiu uma dúvida no final sobre os fármacos anticolinérgicos, né? No fármaco anticolinérgico, que atua como broncodilatador e, ao mesmo tempo, ele atua, né, inibindo o sistema nervoso parasimpático. A gente sabe que o sistema nervoso parasimpático, como vocês falaram semana passada, é aquele sistema que é acionado, né, para o alívio da tensão, para o seu relaxamento, né? Você está num momento muito estressante, aí de repente aquele momento passa, né, e você tem aquele alívio daquela sensação. É o seu sistema nervoso parasintético, meu Deus, seu sistema nervoso parasimpático ajudando você a relaxar. O que acontece quando você utiliza um anticolinérgico? Além do anticolinérgico ser um broncodilatador, ele também tem o poder, né, de estar atuando no seu sistema nervoso parasimpático. Ele pode estar, né, anulando, né, ou ele pode estar segurando o seu sistema nervoso parasimpático, tá ok? E aí, se ele faz isso, né, se ele tem esse poder de estar fazendo isso, automaticamente ele vai estar, né, ele pode estar bloqueando o seu sistema de relaxamento, né? Aquele sistema de alívio. E se ele bloquear esse sistema de relaxamento e esse sistema de alívio, você, né, tende a ser uma pessoa que é mais ansiosa, mais irritada, mais impaciente. Falando, né? Ih, meu Deus, a gente está falando, vou estar impaciente, não. Mais irritada, mais ansiosa, mais nervosa. E aí, gente, a gente está falando de coisas leves, tá? Tipo assim, né? Fora, né? As outras reações adversas que ele pode causar no seu sistema nervoso parasimpático, né? Existem artigos, né, que relatam que pessoas que utilizam anticolinérgicos há muito tempo, elas podem desencadear
mal de Alzheimer, depressão, entenderam? Então, o anticolinérgico, ao mesmo tempo que ele é um broncodilatador muito bom, ele também vai estar atuando no bloqueamento do seu sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema nervoso, né, que te dá aquele relaxa, aquele relax, que te ajuda no momento que você precisa. Tá ok? Alguma dúvida sobre o anticolinérgico? Respondi a pergunta de semana passada sobre anticolinérgico ou não? Não dá para saber. Tem alguém aí? Tem tanta gente que saiu da conversa. Ainda bem que o Teams marca tudinho, gente. Eu não faço chamada porque depois do Teams tem todo mundo, quem entrou e quem saiu. Ó, a hora que entrou, a hora que saiu, todo mundo. Eu tô aqui, hein, Lauan? Não, pode deixar que eu vejo aqui. Eu também. Não, pode ficar tranquilo que quem sai da reunião aqui e volta, eu sei. Porque o Pode Teams... falar rapidinho, terminar a anotação? Oi? Quê? Terminar a anotação. Ah, posso? Desculpa. Notou? Então, Lana, a minha dúvida de semana passada foi porque na aula você disse que o anticolinérgico, o aparelho parasimpático auxiliava o anticolinérgico a resolver o problema. Aí era isso que eu queria entender, se, tipo assim, como que o medicamento, como que um aparelho, desculpa, como que o sistema auxilia um medicamento? Eu não tinha entendido isso. Não, auxilia sim, porque o que acontece? Ele consegue, o anticolinérgico consegue colocar o sistema nervoso parasimpático trabalhando para ele. É mais ou menos nessa, vulgarmente falando, é isso. Ele é tão poderoso que ele consegue botar o sistema nervoso parasimpático trabalhando para ele, causando a broncodilatação. Mas, ao mesmo tempo que ele auxilia, né, o anticolinérgico também o prejudica. Por isso que, com o tempo, a pessoa pode apresentar vários problemas relacionados ao sistema nervoso parasimpático. Porque o que acontece, gente? Toda medicação, ela precisa que o organismo trabalhe e coopere junto com ela. Tá? Isso é farmacodinâmica. A gente precisa nós precisamos que o nosso organismo interaja com a medicação. Porque se o nosso organismo não interagir com a medicação de forma correta, a gente não vai ter o resultado que a gente precisa para a melhora. Isso aí é farmacodinâmica, toda medicação. O anticolinérgico, entendeu? O descongestionante nasal. Como é que o descongestionante nasal consegue, né, diminuir imediatamente o edema, né, do seu nariz, né, que a gente usa, né, o descongestionante de forma errada? Né? Por quê? Porque existem células ali que vão receber essa medicação e essas células elas vão trabalhar junto com o descongestionante nasal e vai estar, né, tirando o edema. Toda medicação precisa do sistema, do organismo trabalhando junto com ela. A medicação ela não trabalha sozinha. Entendeu? Quem falou? Oi, Brenda. Oi, Brenda. Entendeu, Brenda? Isso é farmacodinâmica. Isso aí é quando a medicação chega até a célula do sistema nervoso parasimpático. Se o sistema nervoso parasimpático não der brecha para o anticolinérgico não vai atuar. Só que como o sistema nervoso parasimpático e simpático são sistemas, né, que a gente costuma dizer que são sistemas padrão ouro, porque são sistema do cérebro, né? Porque o cérebro comanda tudo, né? Então, uma medicação que consegue chegar até o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso parasimpático permite, né, que ele atue nele, é um medicamento muito poderoso, é um medicamento muito bom, muito forte. Entendeu? Fala, Brenda. Então, Ana Monier, eu fiquei meio perdida agora. Deixa a Brenda acabar de completar o raciocínio dela rapidinho. Ai, Mone. Então, broncodilatar é função do aparelho simpático, do sistema simpático. Uhum. Mas olha só, fala. O anticolinérgico, ele, como os efeitos adversos que você falou, manter a pessoa irritada, essas coisas, como se fossem situações de emergência, como o aparelho simpático atua.
Ele Sim. anula o aparelho parasimpático e é como se ele estivesse ativando o aparelho simpático? Não, ele não está ativando o simpático, não. Não, ele não ativa o simpático, não. Por exemplo, vamos supor que você dê um chute aí agora e você fique muito irritada, né? E aí vai ser um sistema nervoso do que atuando aí agora? Um exemplo, você deu um tropeço, né? E aí doeu muito e você fica muito irritada, é o simpático. Não é isso que vai estar atuando? Porque vai ser uma resposta à dor, vai ser um estímulo de dor e vai ser um estímulo irritativo. O que vai acontecer? Daqui a pouco a sua dor vai diminuindo, e aí o seu sistema nervoso parasimpático vai te acalmando, vai acalmando, e até que você fique aliviada dessa irritabilidade, beleza? Ok? O anticolinérgico, ele não tem o poder de estar atuando no simpático de forma alguma. Ele tem o poder de estar atuando no parasimpático. Se porventura você utilizar o anticolinérgico por muitos anos, um exemplo, né? Você faz tratamento por muitos anos. Talvez esse momento seu de irritação, de nervosismo, possa ser prolongado pelo uso do anticolinérgico, porque o seu sistema nervoso parasimpático, né, não está sendo estimulado por conta do anticolinérgico, mas o sistema nervoso simpático não tem nada a ver com isso. Ele vai continuar fazendo a função dele, e é por ele continuar fazendo a função dele muito bem, obrigada, é que o anticolinérgico, com o tempo, né, ele bloqueia o seu sistema de relaxamento. Se você levar uma topada agora, um exemplo, usando o anticolinérgico, e você ficar irritada por conta dessa topada, né, você usando o anticolinérgico, você pode, né, ficar irritada por muito mais tempo, caso você não utilizasse o anticolinérgico. Entendeu o que eu quis dizer, Brenda? Entendi. É como se ele anulasse o aparelho parasimpático e o simpático continuasse fazendo a função dele. Sim, com certeza. Sim. O anticolinérgico, ele não vai, né, a não ser assim, né? Eu estou falando de anticolinérgico comum, tá, Brenda? De repente pode, né? A indústria farmacêutica renova-se a todo momento. De repente pode ter uma outra medicação que vai estar atuando no sistema nervoso, né, simpático, tá? Mas no caso desse anticolinérgico aqui, não vai estar fazendo isso, entendeu? Lembrando sempre, a premissa sempre é essa, isso é farmacodinâmica. Para que o seu organismo responda bem à medicação, ela precisa deixar a medicação fazer, o seu organismo precisa deixar a medicação fazer efeito. Lembra lá atrás, em sala de aula ainda, que eu falei, gente, ó, nossas células têm receptores. Lembra dos receptores? E aí a molécula, junto com a molécula do fármaco, junto com a proteína, vai nesses receptores. E aí a célula que vai decidir se vai entrar ou não a molécula, né, de fármaco, o seu organismo precisa interagir com o medicamento. Se o seu organismo não interagir com o medicamento, não tem cura, não tem tratamento. Entendeu? Quem é a próxima aí na dúvida? Brenda, tudo ok? Tudo ok. Tá? Fala, Bonielle. Lauana, eu ia falar exatamente o que você acabou de dizer. Quando você falou que o organismo precisava deixar, eu ia te perguntar, ué, mas não são os receptores que vão fazer, porque você disse na aula que eram os receptores. Tudo vai depender da quantidade de receptor que você tem para aquele fármaco, certo? Certo, mas o receptor não é do seu organismo? Sim, mas é porque eu entendi de maneira errada. Tá, tudo bem. Isso aí é farmacodinâmica, entendeu? É como a medicação vai fazer o seu organismo auxiliar. Como a medicação vai estar auxiliando o seu organismo, é como se fosse assim, por exemplo, é como se eu caísse agora no momento numa poça de lama, né? E supomos que você seja uma medicação e eu seja o receptor. E estou toda suja de poça de lama. E a poça de lama é como se fosse uma bactéria que está me infectando. Meu organismo vai ter duas opções. Ou eu vou tentar sair daquela poça de lama sozinha, né? E levantar, ou eu vou aceitar a sua ajuda no momento que você me der a mão, para que eu possa sair da poça, né? Da sujeira ou da infecção. Funciona desse jeito.
No momento que o seu organismo está infeccionado, a primeira coisa que acontece é o sistema imunológico dar, né, o sinal de alerta. Deu o sinal de alerta, vai todo mundo do sistema imunológico ver o que está acontecendo. E aí, no momento que o sistema imunológico percebe que você não está conseguindo dar conta, ele começa a dar sinais. Que sinais são esses? Febre, dor de cabeça, náusea, falta de apetite. Vai depender muito da doença que te acometer. E aí o que acontece? Você toma uma medicação. Para quê? Para auxiliar o seu sistema. Se você tomar uma medicação e o seu organismo não aceitar essa medicação e não interagir com essa medicação, ela não vai conseguir fazer efeito em você. Entendeu? Então, a gente precisa do nosso organismo fazendo a interação junto com a medicação. Isso aí é farmacocinética. É a forma... Cinética não, desculpa. Farmacodinâmica. É a forma, né, em que o organismo vai responder à medicação, é a forma como os dois vão interagir um com o outro. Eles precisam interagir, eles são um casal. Quando um não quer, dois não brigam, isso aí é a maior mentira do mundo. Isso é uma palhaçada que quando um não quer, dois não brigam. Porque quando um quer, um briga pelos três. Entendeu? É a mesma coisa. Se o seu organismo não aceitar a medicação, você não vai conseguir tratar o problema que você tem. É igual, né, o estudo com a hidrocloroquina, né, que já comprovou em vários países para a Covid, né, em outros países que fizeram estudo, e que o pessoal que usou cloroquina morreu muito mais gente que usou cloroquina do que as pessoas que não utilizaram. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que as células do organismo, o organismo não aceitou a hidrocloroquina para tratar o Covid-19. Entendeu, gente? É farmacodinâmica pura. Ele não aceitou, não faz efeito. Não teve efeito para esse tipo de problema. Não fez o efeito desejado. Se fosse malária, se fosse outro tipo de problema, beleza. Mas não fez efeito, pelo contrário. Há evidências de pessoas que morreram, né? Tipo assim, usaram com tantos por cento e tantos por cento. Teve muito mais gente que morreu com o uso dessa medicação do que as pessoas, né, que não utilizaram. As pessoas que não utilizaram sobreviveram. Teve mais chances, mais probabilidade de sobreviver. Né? E as pessoas que utilizaram, a maioria morreram. Por quê? Sobrecarregou o organismo da pessoa. Um monte de medicamento, ainda coloca uma medicação super tóxica. O organismo não aguentou, não conseguiu responder. E o vírus venceu. Ok? Mais alguma dúvida, meus amores? Meus amores, não. Meus coleguinhas. Só ovo. Cadê vocês? Gente, estou com o negócio aqui ligado, vocês nem falam. Pessoal, alguma dúvida? Tem ninguém, não? Peguem, por favor, agora a apostila Líndia de cardiologia. Cardiofármacos. Pessoal, estão aí? Sim, Tendo a entender? quase dormindo, mas sim. Ai, vou dar na cara de vocês, hein? Ah, tá gravando, não pode falar isso. Pelo amor de Deus, hein? Vocês param com isso, hein? Eu sei que o negócio é difícil, mas é difícil para todo mundo. Pelo amor de Deus. Gente, chegamos, né, aos fármacos cardiovasculares. Tem bastante fármaco, mas eles são muito tranquilos
né, de entender, não tem muito mistério, sabe? Talvez pessoas que conheçam, talvez alunos que conheçam pessoas com problemas cardiológicos, né, vão estar identificando, né, algumas medicações que são utilizadas, né, no dia a dia dessas pessoas. E aí nós sabemos, né, que o sistema cardiovascular, vocês sabem, né, fornece oxigênio, para a vida, né, remove dejetos metabólicos, transporta hormônios, nutrientes, né, transporta também os fármacos, né, nós sabemos disso, né, e aí nós temos, né, o coração, os vasos sanguíneos, as veias, os capilares, né? E nessa aula você vai, né, aprender um pouquinho, né, sobre as classes das medicações. Note bem um detalhe que eu falei com vocês. Vocês não precisam decorar os nomes. Lembra que eu falei com vocês isso em sala de aula? Não preciso que vocês decorem nome de medicação. Isso aí você pode fazer lá na frente, quando você estiver, né, trabalhando. Se você tiver interesse em decorar, o pessoal de enfermagem, né, se tiver interesse, também vai tudo do interesse da pessoa. Se você tiver interesse em decorar, né, qual fármaco é isso, qual fármaco faz aquilo outro, tanto é o que eu coloco aí para vocês os exemplos dos fármacos, né, dos princípios ativos. Mas vocês precisam entender qual é a classificação desses fármacos. De que forma esse fármaco vai estar atuando no organismo da pessoa. Isso aí é importante vocês saberem. Tá, ok? E aí, falando de receptores, né, é interessante, né, é interessante a gente entender e recordar, né, que os receptores de beta, né, eles estão, né, em diversos lugares do organismo, mas eles estão principalmente aonde? Coração. E aí tem o beta 1, beta 2, beta 3, existem vários tipos, né? Existem vários tipos de beta. Então, eles estão, né, os receptores que a gente acabou de falar aí agora. O beta. Beta 1, beta 2, beta 3. São receptores. Se eles são receptores, eles vão estar ali para receber, né, estímulos, receber os fármacos e facilitar o transporte desse fármaco nas células do coração. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? E aí nós temos vários tipos de fármacos. Os primeiros fármacos que a gente vai começar a falar com vocês, o que acontece? Os fármacos cardiovasculares, voltando, eles, né, eles são usados para taquicardia, que é aceleramento do coração, arritmias, angina pectoris, que é uma dor, né, cardíaca, tá? Ele está aí para, ele existe para insuficiência cardíaca. Então, nós temos vários tipos de patologias, né? Hipertensão arterial. Então, nós temos vários tipos de cardiopatias, né? Que essas medicações vão estar auxiliando nessas cardiopatias, que eu vou estar passando agora para vocês. A gente vai começar com o inotrópico. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Esse jeito de dar aula ficou melhor para vocês? Ou vocês preferem a leitura? Assim é melhor. Melhor. Melhorou? Ficou bom assim.
porque tudo que eu falo está na apostila. Eu tento, eu falo de uma forma, obviamente, com vocês, didaticamente falando, falo de uma forma mais tranquila, mais simples, uma linguagem mais popular. Tá? Na apostila vai estar uma linguagem mais rebuscada, né? Mas nada muito longe do que eu falo, tá ok? E aí, quando vocês não entendem nada versus nada, eu utilizo exemplos bem simples, tipo o exemplo do cachorro, né? O leucotriênio e o mastócito, né? Então, a gente vai fazendo alguma coisa para a gente conseguir fluir, tá bom? Então, vamos continuar. Então, nós temos, né, o inotrópico, né, que são fármacos, né, e eles são divididos, né, em dois tipos. Tem o glicosídeo cardíaco, né, e o inibidor de fosfodiesterase. São dois tipos do inotrópico, tá? E aí, o que esses, né, inotrópicos fazem? Eles aumentam essa letra tão chata, a força do coração. Às vezes, né, a pessoa está com um problema cardíaco, né, e essa pessoa está com o coração debilitado, né? Então, o fármaco, o inotrópico, aumenta a força do coração, tá ok? E aí, o que acontece? Nós temos dois. O glicosídeo cardíaco, né, que é um grupo de fármaco, né, que deriva de os tipos, algumas espécies de sapos, como a gente falei com vocês lá no começo da aula. Existem medicamentos, né, que vêm de... Pode vir, né, de matérias-primas, pode vir de animais, aquela coisa toda. Então, eles são provenientes, né, de algumas substâncias, né, de algumas espécies de sapos, tá? E o principal medicamento é a digoxina, né? Para o glicosídeo cardíaco, né? O nome desse princípio ativo é a digoxina. Esse glicosídeo, ele é expelido, né? Ok? Essa digoxina, ela é uma medicação que tem uma meia-vida. Né? O que é isso? Ela consegue ficar mais tempo do que, muitas das vezes, o que é falado na bula. Por exemplo, se na bula diz que ela fica funcionando no seu organismo por 12 horas, né? Um exemplo, tá? A meia-vida dela é mais prolongada do que 12 horas, né? 12 horas é um mínimo de prolongamento. Isso tudo é exemplo, tá, gente? Então, quer dizer, ela tem uma meia-vida maior, um pouco maior do que as drogas, né, habituais. Se uma droga diz que tem uma meia-vida de 6 horas, as 6 horas e acabou. A digoxina não. Se na bula diz que se você tomar, né, tantos miligramas, ela vai ter uma meia-vida de 12 horas, ou seja, um tempo de durabilidade no seu organismo por 12 horas, você sabe que, né, essa meia-vida ela pode ser aumentada. Tá ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, toda medicação, gente, cardíaca, ela tem, né, dependendo da quantidade que você faz no paciente, ela pode ter ele pode, né, ter um efeito imediato, ou ele pode ter um efeito, né, mais devagar. Ele pode ir, né, fazendo efeito aos poucos, né? Então, a maioria dos fármacos cardiovasculares, eles funcionam dessa forma. Para que o fármaco tenha um efeito imediato, vai depender muito mais
da dosagem que você administra, tá? Do que, de repente, da função daquela medicação, tá? Se, porventura, você está com o coração, né, começando a entrar em colapso, começando a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Existem medicamentos, fármacos cardiovasculares, que, dependendo da quantidade que você for administrar, você vai estar aumentando o batimento cardíaco, aumentando a força do coração, aumentando o bombeamento sanguíneo. Tudo isso vai depender da quantidade que você vai administrar, né? Da quantidade que o médico vai estar prescrevendo para estar auxiliando o coração naquele momento de colapso. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Lauana, eu não entendi. Pode explicar de novo? Opa! Se é mais rápido o efeito ou se é lento? Então, a maioria, vou voltar, a maioria dos medicamentos, né, que atuam no coração, a maioria dos fármacos que atuam no coração, para ter, né, a sua eficácia rápida ou lenta, vai depender da dosagem administrada, da dosagem prescrita pelo médico. Se o médico quer que o fármaco faça, né, faça efeito imediato, ele vai estar prescrevendo uma maior quantidade desse fármaco. Se ele quer que o fármaco seja utilizado continuamente e faça efeito aos poucos, ele vai prescrever uma menor quantidade desse fármaco. A maioria dos fármacos cardiovasculares são assim. Para fazer efeito imediato ou efeito lento, depende da quantidade que vai ser prescrita. Entendeu? Entendi. É porque tem uma igreja que está disputando o som comigo, entendeu? Ah, mas está podendo ter igreja. Denuncia a igreja, gente. Está podendo ter igreja, gente? Não sei. Sei que o som tá rolando aqui. Meu Deus, que absurdo, Jesus. Vai ver que Jesus está voltando lá, por isso que eles estão lá, tudo com Covid. Ai, meu Deus, perdoa, Senhor, perdoa. Entendi. Obrigada. Gente, está podendo ter igreja funcionando, gente, mas com distanciamento, não é isso? Bolsonaro liberou a igreja. Bolsonaro liberou a igreja? Meu Deus. Não sei. Liberou não, é clandestino. Ah, é clandestino. Às vezes também tá só o pastor fazendo coisa online. Ah, entendi. Tá ótimo. Tá. Ó, gente, se você vê a igreja aí, vocês denunciem, hein? Não pode, gente. Bom, não sei. Nem sei mais o que pode, o que não pode, que cada hora é bobo. Cada hora o nosso presidente fala uma coisa. Enfim. Gente, entendido essa parte do glicosídeo cardíaco? Vamos lá? Sim. E aí nós temos também os inibidores Deixa eu ver se eu escrevi direito, gente. Inibidores da fosfodiesterase. PDE. Ok? Que são, né, empregados para o controle a curto prazo da falência cardíaca e controle a longo prazo em pacientes que estão à espera de transplantes cardíacos. Como eu falei com vocês, vai depender da quantidade empregada. Então, o que você entende? Que esse inibidor de fosfodiesterase, ele é muito potente. Por quê? Ele ajuda o coração, né, a estar batendo, né, tranquilamente até você conseguir um transplante cardíaco. É um tratamento. É o caso da dopamina, Lamona? Oi?
Esse inibidor é o caso do dobutamina? Um bocadinho, gente, tem alguém aqui no lobby. Olha, eu não é dobutamina, não é o caso da dobutamina, não. No caso dele aqui, é a inaurinona e a mirinona. E onde se encaixa a dobutamina? Mais para frente um cadinho. Tá bom. Tá bom? Ok, pessoal? E aí, gente, eu coloquei aí para vocês um cuidado aí, o pessoal de enfermagem. Por que eu coloquei esse quadro aí, cuidado enfermagem? Porque, cara, passa ano, entra década, e os concursos públicos, pelo menos o de enfermagem, sempre pedem as reações adversas, né, da digoxina. É um espetáculo, tá? Se você souber... Lauana, Oi. você falou alguma coisa sobre esses inibidores? Porque meu computador desligou e eu não consegui escutar. Eu falei o que está escrito aí, né? Que são empregados a curto prazo de falência cardíaca e controle a longo prazo de pacientes que estão esperando um transplante cardíaco. Tá bom, obrigada. Tá bom? E aí, logo após aí, vem... bota aí, por favor, o pessoal de enfermagem. Não o pessoal de nutrição, mas eu tenho que passar isso para o pessoal de enfermagem. Porque cai muito em concurso público, muito. Se você souber isso daí, uma questão do concurso público você já tem, tá? A maioria, 92% dos concursos públicos para enfermeiro, pede a interação medicamentosa da digoxina com outras medicações. E aí eu coloquei aí para vocês, né, a nível de vocês saberem mesmo, bota aí, IPC, importante para concurso. Sempre pede essa interação medicamentosa, sempre, pessoal de enfermagem. E os sinais e sintomas de toxicidade por digoxina. Porque o mais utilizado hoje, né, é o glicosídeo cardíaco, tá? Que é a digoxina. O PDE não é muito utilizado, só em casos específicos mesmo, como eu acabei de falar, em pessoas que estão na espera, né, de um transplante cardíaco. Então, eles utilizam muito o glicosídeo cardíaco, tá? Então, os concursos, eles cobram demais esse quadrinho que eu coloquei aí para o pessoal de enfermagem, tá bom? Botei aí, bota aí IPC, vou dar uma passada nele, tá ok? Botei mesmo para estar alertando vocês em relação, né, a concurso público. Eu sei que está longe ainda, mas, né, nada impede, a gente já está desde agora mostrando para vocês o que, né, o concurso ele cobra. Tá bom, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então, vamos passar? Então, né, falamos sobre os fármacos inotrópicos, ele aumenta a força do coração. Os mais utilizados são os glicosídeos cardíacos, né, que são expelidos de algumas espécies de sapos, né? O mais utilizado hoje é digoxina, que tem uma meia-vida prolongada. Se porventura, né, a bula diz que tem 12 horas, a digoxina no organismo consegue ter uma vida mais prolongada do que 12 horas, então é preciso ter cuidado na administração dessa medicação, tá ok? Falamos sobre os inibidores de fosfodiesterase, que também é um inotrópico, que aumenta a força do coração, né? E que pode ser utilizado a curto prazo ou a longo prazo para as pessoas que estão esperando um transplante cardíaco. Então, hoje, né, são mais utilizados, né, o glicosídeo cardíaco, a digoxina, deixando os inibidores de fosfodiesterase, de esterase, para o pessoal, né, que faz tratamento para um transplante cardíaco. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Então, nós sabemos, né, que os inotrópicos aumentam a força do coração. Que existem 2 tipos. Vamos lá.
Próximo. Antiarrítmicos da classe IA. Então, gente, geralmente esses medicamentos são utilizados para arritmias cardíacas, tá? Geralmente a arritmia cardíaca, né, pode ser a parada, né, do coração, arritmia, né, a parada do coração, ou pode ser, né, pode ser o batimento, né, do coração de forma descompensada, tá? Todos nós, né, temos um ritmo cardíaco, né? E quando nós temos uma arritmia, né, uma forma errada ou de repente uma diminuição, uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardiovascular, né? A gente costuma dizer que são arritmias. E quando a gente fala antiarrítmico, o que isso quer dizer? O antiarrítmico vai o quê? Vai prevenir a arritmia cardíaca. Vai prevenir que a pessoa tenha essa descompensação nos seus batimentos cardíacos. Tá ok? E aí elas são empregadas, né, para estar tratando das arritmias atriais e ventriculares. Todo mundo lembra do ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ou é átrio direito e ventrículo? Como é que funciona isso mesmo? Todo mundo lembra aí da fisiologia do coração? Quem que vem primeiro, o átrio ou o ventrículo? Eu não me lembro. Enfim, ninguém vai me responder porque o pessoal já falou que já está quase dormindo, né? Então, nós sabemos, né, que esses antiarrítmicos, ele vai estar atuando no ventrículo direito, ventrículo esquerdo, no átrio direito e átrio esquerdo. Ele vai estar auxiliando, né, o nosso coração, tá ok? Geralmente, né, quando nós tomamos ele oralmente, ele é rapidamente absorvido, tá? E distribuído, né, por todos os tecidos do organismo e metabolizado, tá ok? E o aí... átrio vem primeiro ou não? Ah, o átrio vem primeiro? Mas qual átrio que vem primeiro? Átrio direito. Então, vamos lá, vou botar átrio direito, e do átrio direito vai para quem? Embaixo? Isso. Ventrículo direito. Isso. E do... E o Aí outro lá, é? átrio esquerdo. Isso. Ventrículo esquerdo. Obrigada. Quem falou? Ivan. Obrigada, Ivan. Muito obrigada. Às vezes, eu dou mini arritmias cardíacas aqui do outro lado do computador. Se eu tivesse aí na frente de vocês, eu estaria espumando. Mas não dá para vocês verem. Aqui, quando pergunta alguma coisa, eu dou uma arritmia. É isso mesmo? Tem certeza? Sim. Hein? Sim. Sim? Então tá, vou confiar em você, não vou olhar nada. Deixa eu botar aqui. Ah, eu ia botar um negocinho bonitinho aqui, não deu. Ok, pessoal? Podemos voltar lá? Obrigada, Ivan. Vamos lá. E aí, né? Essas medicações, elas trabalham rapidamente, né? Elas são absorvidas rapidamente, elas são metabolizadas rapidamente, né? Porque elas precisam, né, controlar essa arritmia, porque se ela não controlar essa arritmia, seu coração entra em colapso. E se seu coração entrar em colapso, você pode ter, né, alguma complicação, você pode ter, né, um acidente vascular cerebral por falta de oxigenação, né? E aí você pode ter um acidente vascular isquêmico por falta de oxigenação, ou um acidente vascular hemorrágico, né? Por excesso de
de sangue, né, que pode extravasar através das suas artérias, né, e veias no seu cérebro. Então, se você não controlar rapidamente a arritmia cardíaca, você pode desenvolver patologias bem graves, tanto para o seu coração, tanto para órgãos nobres, né? Que a gente costuma dizer fígado é um órgão nobre, rins, né? O sistema renal é um órgão nobre, o seu cérebro, né? É o órgão mais competente e nobre do seu organismo. Então, a gente precisa, né, que o coração esteja bombeando sangue de maneira rítmica e de maneira contínua para que o nosso organismo trabalhe de forma correta, não danificando os demais, né, sistemas que necessitam do sangue oxigenado, tá ok? E que necessitam dos nutrientes e de todos, né, as outras funcionalidades, tá ok? E aí o que acontece? Geralmente, né, dependendo da quantidade que você utilizar, né, do antiarrítmico, né, ele pode se virar contra você, ou seja, se tornar um inimigo, né? O que acontece? Você pode, né, ele não apenas controla a sua arritmia cardíaca, mas se você fazer o uso dele incorreto, ele também pode te causar uma arritmia cardíaca. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o antiarrítmico da classe A, porque, ao mesmo tempo que ele é benéfico, ele pode, né, atrapalhar seu coração. Por isso que, dependendo da medicação que você tome, né, você não pode interromper a medicação de uma hora para outra. Né? Eu acho que eu falei isso com vocês lá na aula de drogas. A gente não pode, dependendo da medicação, parar de tomar, ou parar de tomar, tomei o remédio hoje, 8 horas da noite, e amanhã parei de vez de tomar o remédio. Né? Não funciona desse jeito. Né? O seu organismo, né, se adaptou àquela medicação. Ela depende daquela medicação para funcionar bem. Né? Ela depende de vários seu organismo depende de vários receptores, né, de várias funções ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele é muito benéfico, que ele é muito bom, né, ele pode atrapalhar seu coração, ele pode te causar arritmia cardíaca. Tá? E aí, né, é preciso ter uma consciência muito grande ao tomar essas medicações. Né? Tem gente, né, que de uma hora para outra, chega, não quero tomar mais medicação, não. Né? Aí vamos supor que uma dessas pessoas que decidiram parar de tomar medicação tomou um antiarrítmico da classe A. E aí parou de tomar o antiarrítmico, daqui a 2, 3 dias está lá no pronto-socorro passando mal por conta da falta do antiarrítmico. Né? Então, a gente precisa, né, estar muito bem informado de toda a medicação que a gente toma, né? Principalmente as medicações que vão estar atuando, né, no nosso sistema cardiovascular, no nosso sistema neurológico, né? Nós precisamos estar atento a essas medicações. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí o que acontece? Esses antiarrítmicos, né, eles podem ser utilizados com outras medicações. Eles não têm problema em estar sendo utilizado com outras medicações, né? Pode estar sendo utilizado com beta-bloqueador, né? Pode estar sendo utilizada com outro antiarrítmico, né? Às vezes a pessoa não utiliza somente um antiarrítmico, ela utiliza 2 tipos de antiarrítmicos, né? Então, ela pode ser utilizada conjuntamente com outras medicações e, dependendo da medicação que vai ser utilizada, uma droga vai potencializar a outra. Né? Quem vai estar sabendo realizar, né, essa monitorização, né, essa prescrição, né, que um vai ativar o outro é o seu médico cardiologista e o farmacêutico que vai saber de quais são as medicações que vão estar fazendo interação positiva ou uma interação negativa.
tá? E os antiarrítmicos, eles, né, geralmente fazem uma interação positiva com outros fármacos cardiovasculares. Tá ok, gente? Alguma dúvida? E aí, quais são, né, as principais, né, reações adversas, né? E aí, deixa eu voltar. Exemplo, né, de antiarrítmicos, né? Nós temos a disopiramida, procainimida, sulfato de quindina e outros derivados, tá ok? Eu sempre coloco os mais utilizados pelo SUS, tá, pessoal? Mas vocês podem, de repente, né? Lauana só colocou 3 tipos de antiarrítmicos aqui, mas eu fui pesquisar na internet, tem mais de 10. Pode ter até 20 tipos de antiarrítmicos, mas eu vou estar sempre, assim, prezando em colocar para vocês os que são mais utilizados no SUS, né? Que é a realidade da maioria da população hoje do Brasil. Não posso colocar aqui uma coisa que, de repente, vai além do que nós temos, né? A maioria da população, a maioria dos medicamentos, né, disponíveis no SUS são o que eu coloco aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vocês podem achar outras medicações. Como eu falei com vocês, existem inúmeras medicações, né? A gente acaba fazendo um filtro, né, para a gente colocar os mais utilizados pelo SUS. E aí, né, o que a gente pode, né, o que pode acontecer de reações adversas? Como ele, né, é utilizado de forma oral, pode acontecer náuseas, diarreia, anorexia, você pode sentir um gosto amargo na boca, tá? Pode ter até cãibra, mas geralmente as reações adversas mais comuns são a questão do gastrointestinal, tá ok? Deixa eu falar com vocês. Posso continuar ou podemos passar para um outro assunto que eu preciso conversar com vocês? Vocês estão aí dizendo que estão quase morrendo? Deixa eu abrir a câmera aqui. Gente, eu preciso que a aula acaba às 9 horas, né? Eu sei que vocês não aguentam mais do que isso. Nem minha filha aguenta a aula online mais do que 1 hora, ela passa mal. Ela fala que é para eu ter piedade de vocês. O que acontece? Eu precisava sortear o dia, né, que os grupos vão apresentar. E aí eu precisava de um representante de cada grupo. Ai, meu Deus. Lara arrumou aqui esse quarto hoje, o meu caderno não está aqui. Ah, tá aqui. Eu preciso, né, sortear com vocês o dia de cada grupo. E aí houve uma pequena mudança no nosso calendário, né? Eu tinha marcado com vocês da apresentação C, dia 16, dia 23 e 30/6, devido à quantidade de pessoas. Mas me parece que a nossa AV1 vai ser no dia 23/6, porque vai ter AV1 do dia 23 até o dia 26, pelo que eu recebi aqui de... Vou pegar aqui meu calendário. Como eu recebi aqui de e-mail. E aí eu preciso estar vendo com vocês, né, uma forma de nós estarmos encaixando as apresentações para o dia 16 e para o dia 30. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sendo que a entrega do trabalho é para o dia 16, ok? Mas a apresentação vai se concentrar no dia 16 e no dia 30. E aí nós temos 6 grupos, 6 grupos de nutrição e temos 8 grupos de enfermagem. Não dá uma conta exata. Dá 15 grupos. 15 grupos. Nós temos 15 grupos. E aí,
precisamos separar esses grupos entre o dia 16 e o dia 30. E aí? Podemos, de repente, colocar o grupo da nutrição num dia e o grupo da enfermagem para apresentar no outro dia. Podemos fazer dessa forma também. Só não sei se vai dar tempo. Entendeu, pessoal? No caso, são 14, né? São 8 com 6? São 14, são 15, não? São 7 grupos de nutrição. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, são 7 grupos de enfermagem também. Contei errado aqui. É porque tem uma pessoa aqui que pegou um negócio aqui. Peraí. São 14 grupos. E aí que poderiam ser no dia 16 e no dia 30. Um grupo no dia 16 e um grupo no dia 30. E aí, nesses dias, né, a aula teria que ficar até as 10 horas para que todo mundo possa apresentar. Para que todo mundo... 7 grupos num dia, né? 7 no outro. Isso, exatamente. E aí, nesses dias, a aula precisaria ir até o final, para os 7 grupos, né, apresentar, para fazer as considerações e para passar para o outro grupo. Tá ok? Porque no dia 23 é a V1, que eu nem sei ainda como é que vai ser feito, que eu vou ainda mandar e-mail para saber como é que vai ser realizada. Tá ok? Ok. E aí, vocês preferem fazer o quê? Preferem algum grupo, ou de enfermagem ou de nutrição, quer já apresentar no dia 16 e outro grupo apresentar no dia 30? Ou quer fazer o sorteio de quem vai apresentar dia 16 e quem vai apresentar dia 30? Eu escrevo aqui agora, misturo o papel e mostro para vocês. Vocês vão ter que confiar em mim, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém. Mas, de qualquer forma, tem que estar tudo entregue para mim no dia 16. Independente da apresentação, precisa estar tudo comigo até o dia 16. Tá ok, pessoal? Isso aí já foi fechado com vocês. E aí, vamos fazer o quê? Melhor fazer um sorteio, porque com certeza todo mundo vai querer no final, né? É verdade. Melhor o sorteio, Lauana. Não querer, não. Então, vamos fazer o seguinte. Aceitar que dói menos. Peraí um cadinho. Gente, vocês nasceram com fiofó para a lua. Vocês têm noção do que é fiofó para a lua? Porque já pensou você chegar dia 16, lá na hora, e a pessoa sortear na hora para ver quem é que ia apresentar? 3 pessoas que vão apresentar? É uma delícia, gente. É um desespero. Aí, hoje em dia, os alunos que estão lá na frente na faculdade de enfermagem, eles já brigam para apresentar. Ah, não, quem vai apresentar sou eu. Não, não vai apresentar, não, vai ser sorteio. Não, mas eu estou... Não, vai ser sorteio. No começo é uma briga danada. Hoje eu já tenho um aluno que já me avisa, já fica com o dedo cruzado para apresentar o trabalho. E aí, quando chega lá no estágio, é um espetáculo. Ó, vou colocar aqui. Ó, vê se dá para ver aí na câmera. Enfermagem. Vou chamar até minha filha para vir aqui sortear, para não falar que eu tô... Vou ligar aqui agora. Ligar para minha mãe e pedir para ela vir aqui. Ó, tá lá na casa da minha mãe. Lauana, Oi. no caso, esse sorteio que você vai fazer é só para, tipo assim, dia 16, ou vai ser todos os grupos de nutrição, ou todos os grupos de enfermagem, no outro dia, todos os outros, né? Isso, e aí vocês entre si, né, veem quem é que vai começar a fazer, tá ok? Ah, tá. Tá? Porque eu preciso que todos estejam.
Ai, meu Deus. Quando eu preciso da garota aqui, ela não tá aqui. Espera aí que eu vou ligar de novo. E aí, no dia, por exemplo, caiu enfermagem no dia 16. Aí, vai começar às 7h10. E aí, todo grupo tem que estar presente. Porque quando acabar a apresentação, ou quando acabar o vídeo, eu vou fazer pergunta e o grupo vai poder responder. Tá ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida nisso? Sua chamada está sendo encaminhada Só um minuto, por favor. e estará sujeita a cobrança após o sinal. Calma. Tá bom, vem cá, Cadinho. Mãe, isso aqui era urgente. Mas é urgente para essa galerinha que tá aqui. Pessoal, ó, tem dois, essa aqui é a Lara, e tem o cachorro aqui embaixo tentando, ó. Tem 2 papeizinhos aqui, eu fui lá chamar a Lara e ela vai fazer o sorteio de quem vai estar apresentando no dia 16, ó. Um papelzinho aqui, todo amassadinho, e outro papelzinho amassadinho, tá bom? Eu vou levantar. Ó, estão os 2 aqui. Lara, pega. Ui, caiu um aqui. Me ajuda aí, Lara. Fala assim, você estava onde, Lara? Na casa de quem? Da minha avó. Te chamei agora, não foi? Sim. Pode deixar que ela não me ajuda, não, tá? Ela fala para todo mundo que eu sou malévola. Ela me entrega para todo mundo. Deixa eu ver. Eu sou malévola mesmo, tá com ela. Deixa eu ver. Consegue ler sem óculos? Consigo, consigo. Você fala que minha letra é horrorosa? Ué, não é? Olha, não. Letra linda. Gente, o dia 16 agora. Quem vai apresentar dia 16/6? Qual o nome que tá aí, Lara? Enfermagem. Gente, dia 16, ó. Enfermagem. Dá para ver? Ó. A galera de enfermagem vai apresentar dia 16, foi o que ela pegou aqui. E pronto. Tá? E aí a galera de nutrição apresenta dia 30. A galera de enfermagem, dia 16/6. Ok? Obrigada, Lara. Pode voltar. Fala tchau, fala boa noite. Tchau, boa noite. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ó, não pode, dando aula. Só te chamei para dar uma ajudinha. Bom, depois a gente conversa. Beijo, tchau. Tá? Então, pessoal, o pessoal de enfermagem dia 16/6 e o pessoal de nutrição dia 30/6. Não sei se foi passado para vocês, a forma avaliativa agora mudou. Todo mundo já está sabendo a nova forma avaliativa? Não. Não. Tô sabendo, não. Então, o coordenador, com certeza, ele vai dar uma passada para vocês. Ficou melhor para vocês. Pode ficar tranquilos que ficou ótimo para vocês, a nova forma avaliativa. Tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Tá bom? E aí os coordenadores vão estar passando para vocês. Passaram para a gente ontem e com certeza não tiveram tempo ainda de conversar com vocês. Tá bom? Mas podem ficar tranquilos. Vocês estão sendo privilegiados. Também, no meio da pandemia dessa, né, gente? A gente merece algum alívio, né? Com certeza a gente merece algum alívio. Então, fica combinado assim. Semana que vem a gente tem aula, e aí vai ser o mesmo material cardiovascular. Vou acabar a cardiovascular
E aí, até semana que vem, eu acredito que os coordenadores já entrem em contato com vocês, e aí, semana que vem, a gente volta a conversar novamente. Tá ok, pessoal? Ok. Ok. E aí, eu vou parar a gravação. Parar.